Paz e graça, irmãos. Boa noite a todos. Na verdade, o que faz com que a gente absorva aquilo que Deus tem para cada um de nós é a fome e a sede daquilo que Deus tem para cada um de nós, através da sua palavra. Então, se essa noite seu coração está com sede e com fome, você vem no lugar certo. Não porque eu vou pregar, mas porque o Espírito Santo, através da minha vida, eu creio, vai falar com você e vai acrescentar na sua vida algo fantástico. Porque toda vez que a palavra é pregada, algo novo acontece nas nossas vidas. Porque a palavra em si, ela é poderosa, amém? Aleluia. Eu te convido para abrir a palavra de Deus na carta aos Hebreus, capítulo 11, a partir do versículo 1. Obrigado, meu irmão. Carta aos Hebreus, capítulo 11, a partir do verso 1 ao 3, diz assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Amém? Feche seus olhos para a gente ter mais um momento de oração. Deus de amor, Pai bendito, nós te damos graças por este momento, por mais uma oportunidade de aprender com teu Santo Espírito. Que cale o homem que fale o Senhor para os corações dos teus filhos aqui essa noite, acrescentando cada um na sua vida uma porção toda especial e preparada para cada um, que em nome de Jesus a gente possa sair daqui essa noite acrescentados e diferente da forma que entramos, porque a tua palavra ela é viva, eficaz. Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Aleluia. Meus irmãos, esse texto é muito conhecido e no versículo 1 diz que a fé é o firme fundamento, ou seja, a fé é a base da nossa vida cristã. E ao recorrer do texto aqui no versículo 3, diz que pela fé nós entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, tudo que existe, o universo, foi criado pela palavra de Deus, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. E em Gênesis capítulo 1, a palavra de Deus começa dizendo assim, que Deus criou os céus e a terra. A terra estava sem forma e vazia. Havia trevas na face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Meus irmãos, essa retrata a realidade do homem sem Deus. O homem sem Deus é exatamente isso. Lá em Romanos diz, para que nós não tomemos a forma deste mundo, mas que renovemos o nosso entendimento, a nossa mente, para nós entendermos qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E com certeza, antes de Jesus alcançar a minha e a sua vida, a terra do nosso coração, ela estava seca e ela estava infrutífera, até que alguém derramou sobre mim, sobre a sua vida, a água da palavra de Deus, e com a ação do Espírito Santo, nos convenceu do pecado,
lavando a nossa vida e nos purificando, e gerando o milagre do novo nascimento. Qual de nós, é uma pergunta que eu gostaria de fazer para você, da mesma forma que Deus fez para mim. Qual de nós pode dizer que o que vive hoje, que você é hoje como pessoa, era plenamente visível e possível antes de Jesus alcançar o seu coração? Por mais bonzinho que você seja, porque antes de, quando falavam de Jesus para mim, eu falei, mas eu já tenho Jesus, eu conheço a história dele, eu sou uma pessoa boa, não desejo mal para ninguém, está tudo certo. Mas na verdade, a nossa condição pessoal, relacional, de caráter, de testemunho, de reputação e de uma vida santa e justa diante do Senhor, não há possibilidade, falar mais uma vez, não há possibilidade sem a presença do Espírito Santo dentro de nós. Não há, meus irmãos. A nossa carne, ela é tendenciosa ao pecado. Nós precisamos da ação de Deus, precisamos da ação do Espírito Santo dentro de nós, para que nós possamos ir de glória em glória. A palavra do Senhor diz que a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando até se tornar um dia perfeito. A nossa vida cristã é assim. A gente começa no marco zero com a nossa salvação. É o passo inicial, quando nós entregamos a nossa vida a Cristo. Mas aí nós nos submetemos à ação do Espírito Santo, que vai fazer com que a gente cresça. E a fé é exatamente isso. A fé nos ajuda a crer no Deus Todo-Poderoso, naquilo que Ele pode fazer. E eu vou falar para você, estando aqui, ministrando, sendo usado pelo Senhor, era totalmente improvável. Olhando para mim no passado, quando eu fui casar, as pessoas olhavam para mim, não davam 3 meses para que continuasse casado. Isso por mim, não pela minha esposa. Porque ela, embora nova, ela tinha uma maturidade muito grande. E eu já o contrário. E para a honra e glória do Senhor, no próximo dia 18, a gente completa 33 anos de casado. Lógico que teve muita luta, muito choro, da parte principalmente dela. Não que eu era uma pessoa má, mas muito tempo eu não sabia lidar, não sabia tratá-la da forma que eu precisava de tratar. Uma princesa, um presente de Deus que Deus colocou na minha mão, e eu quase perdi esse presente. Atenção, homens de Deus, valorizem a sua esposa, cuide bem dela, blinde os ouvidos da sua esposa. Você já falou que você a ama hoje, que ela está linda? É importante, sabe por quê? Porque lá fora tem muitos galanteadores, você pode ter certeza. E se a sua esposa ouvir de você e sentir que ela é amada, podem falar o que quiser, mas ela não vai estar com a carência de ouvir palavras de galanteio. Ela sabe que ela tem em casa um homem que a ama, que a respeita. E isso é muito importante. Eu custei entender isso, custei entender. E mais uma vez eu digo, a ação do Espírito Santo trabalhando na nossa vida, trabalhando na minha vida. Meus irmãos, embora os nossos sonhos, e logicamente os sonhos de Deus, como Pai que Ele é, são os melhores possíveis para nós. Mas como eu disse, sem a ação do Espírito Santo nos conduzindo ao arrependimento e a entrega da nossa vida ao senhorio de Cristo, isso não seria possível. Eu entendo que se eu desse a oportunidade agora para cada um relatar o momento em que Deus fez algo sobrenatural na sua vida,
um milagre na sua vida, eu tenho certeza que você não teria somente uma coisa para falar. Você teria várias experiências com o Senhor. Rapidamente falando a respeito, dando um testemunho pessoal, eu sou filho único de um casal que teve problemas de sangue, segundo os médicos da época, incompatibilidade sanguínea. Minha mãe teve 6 a 7 abortos espontâneos, ou seja, tinha algo que Deus queria fazer na minha vida, sabe, através de mim. Com 10 anos, eu me lembro que nós somos de Belo Horizonte, nós mudamos aqui para Uberlândia, e num sonho, eu abri a porta do guarda-roupa e no espelho, Jesus olhava para mim, e era diferente daquele Jesus em que eu seguia as procissões, que eu até chorava como menino. Aquilo me trazia uma angústia de ver aquele Cristo, sabe, vítima de homens, ali morto, e aquilo me trazia uma angústia. Minha família é muito católica, e eu também, na época, e o sonho era Jesus olhando para mim, e profeticamente também já dizendo, tenho algo na sua vida. E é assim com todos nós, meus irmãos. Deus tem algo maravilhoso para realizar em nós e através de nós. Como eu disse, várias coisas, e principalmente aquilo que era importante na minha vida, foi marcado pela ação de Deus, por milagres mesmo do Senhor. Eu me lembro que eu em Belo Horizonte, Patrícia estava grávida da Mariana, estava quase na hora dela nascer, a gente fazendo o pré-natal no INPS, uma dificuldade. Meu tio me deu um trabalho e ele nem me registrou, eu trabalhava para ganhar um salário mínimo. A gente morava com meu sogro na época, saímos aqui de Uberlândia, tínhamos 3 anos já de casado. Uma dificuldade, fomos morar com meu sogro e eu fazendo serviço de banco para o meu tio, eu encontro um rapaz, que o meu pai foi inquilino do pai dele, e ele falou, o que você está fazendo aqui? Porque ele me conheceu na época de solteiro, e até aos 22 anos, quando a minha mãe faleceu, meus irmãos, era roupinha de marca, era dinheirinho do papai, era carrinho, todo final de semana, e aí eu perdi tudo isso, e o mais importante, eu fiquei órfão de mãe e de pai vivo. E quando ele me viu, ele me perguntou, não sabia da situação que eu estava enfrentando. Ele falou, você quer trabalhar? Eu falei, rapaz, eu preciso trabalhar, é registrado. Minha esposa vai dar à luz, e a gente está fazendo, contei para ele a história. Ele falou, não, semana que vem você me procura em tal endereço. Na outra semana, eu já comecei a trabalhar, ganhando 3 URVs e meia na época, dava mais ou menos 3 salário mínimo, com auxílio refeição, com assistência médica, com ticket, vale transporte, um monte de coisa, meus irmãos, cesta básica. Eu falei, estou rico. Diante da situação, e não foi uma coincidência, meus irmãos, foi uma Jesus-cidência na minha vida, num dos momentos que eu mais precisava. No meu casamento só tinha possibilidade mesmo para o Senhor, que aos olhos humanos, como a palavra diz, veio através de algo que não estava visível. Deus restaurou. E hoje a gente vive, já há bastante tempo, a gente não suporta um ao outro para viver casado, mas a gente celebra um ao outro. Meus irmãos, é uma mudança assim que não dá para explicar, ou seja, é a ação de Deus, o milagre de Deus, que com certeza você também já teve na sua vida. Com certeza, sabe por quê?
porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que a gente pede, daquilo que a gente sonha, daquilo que a gente imagina, porque Ele é poderoso, onisciente, onipresente e onipotente. Não tem nada que Ele não possa fazer, do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer. E muitas vezes a gente não entende, E eu gostaria de convidar você a abrir o Salmo 139, por favor. O salmista, ele relata a grandeza desse Deus, e tem tudo a ver com isso que a gente está falando, com uma transformação, com o poder da fé, de acreditar, de receber uma palavra e de viver por essa palavra. Sabe quando me sento e quando me levanto, de longe percebes, todos os meus caminhos te são bem conhecidos. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente, e põe a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais, está além do meu alcance. É tão elevado que não o posso atingir. Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu dissesse que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Tu criastes o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, disso tenho plena certeza. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião todos os dias, determinados para mim, foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus! Como é grande a soma deles! Se eu os contasse, seriam mais que os grãos de areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Quem dera, matasse os ímpios, ó Deus, afastassem de mim os assassinos, porque falam de ti com maldade, em vão rebelam-se contra ti. Acaso não odeio os que te odeiam, Senhor? E não detesto os que revoltam contra ti? Tenho por eles ódio implacável, considero-os inimigos meus. Mas sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta há algo que te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Glória a Deus. Meus irmãos, Deus faz o que quer, quando quer, onde quer e com quem Ele quer. Ele não trabalha para nós, e sim nós trabalhamos para Ele. Ele não deve explicação alguma pelo que os nossos olhos, ao olharem para alguma situação, acha bom ou ruim, porque Ele é amor. A essência de Deus é amor, e o que Ele faz para cada um de nós é o melhor. Creia nisso. O que Deus faz na sua vida é o melhor. Em Oséias 11:4 diz: e eu os conduzi com laços de bondade humana e de amor. Tirei do seu pescoço o jugo e me inclinei para alimentá-los. Meus irmãos, por que Deus nos criou? Você já fez essa pergunta? Quantas vezes, a gente se pergunta. Sabe por que Deus nos criou? Para que nós nos relacionemos com Ele como filhos
e tendo Ele como Pai. Essa é a nossa visão que precisa ser. E um coração de um pai, você que é pai, você que é mãe, você sabe, você se alegra ao ver o filho crescendo, o filho amadurecendo, o filho se correspondendo com você, o filho te obedecendo, o filho querendo te agradar. Imagina Deus olhando para cada um de nós. Imagina, meus irmãos. Deus como Pai, Ele tem o melhor para cada um de nós. A tal ponto que com essa grandeza toda que acabamos de ler, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Deus escolheu morar dentro de mim e de você. Meus irmãos, isso é maravilhoso demais. Essa obra redentora é linda demais. Um Deus grande, poderoso, como o nosso, morar dentro de mim e de você. E quantas vezes isso passa despercebido? Quantas vezes a gente não valoriza isso? Quantas vezes a gente não valoriza o templo, não santifica esse templo, não cuida desse templo? Nós somos até ministrados pela palavra do pastor Douglas a respeito de conservar, o templo de uma forma saudável, fazendo exercícios, vivendo uma vida saudável. Mas espiritualmente também é assim. Espiritualmente nós precisamos de valorizar, de buscar ao Senhor, porque há uma guerra entre a carne e o espírito. Imagina se nós só alimentarmos a nossa carne, ficarmos aonde é confortável para ela, e nós não alimentarmos o nosso espírito, nós sempre vamos escolher a parte errada. Então nós precisamos de nos atentar para isso. E por isso, o tema dessa mensagem é: Deus nos chama para viver o sobrenatural. E o sobrenatural não são só os antigos que tiveram bom testemunho pela fé, que viveram, meus irmãos. Por quê? Porque o sobrenatural, você não vive de maneira natural. Não é com a nossa carne que nós vamos viver o sobrenatural. Como então nós vamos viver o sobrenatural de Deus? A partir de ouvir a palavra de Deus e crer nessa palavra. E entender que ela é poder de Deus para nos salvar, nos transformar, nos remir, nos restaurar, nos curar e nos libertar. Porque a fé nos leva ao entendimento de quem Deus é e de quem nós somos em Cristo Jesus, nos dando uma identidade, uma nova natureza e nos levando para um propósito. E qual é o propósito de Deus para cada um de nós? Meus irmãos, o propósito de Deus para cada um de nós é relacionarmos com Ele, é buscarmos a Ele, é ter um encontro com Ele dia a dia. Por isso, Ele nos chama para viver o sobrenatural. É ouvi-lo, é ouvir a voz do Espírito Santo, é corresponder a ela. Em João 1:12, 13 diz: contudo, aos que o receberam e creram no seu nome, deu-lhes o direito e o poder de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem da vontade da carne, nem da vontade de algum homem, mas da vontade de Deus. Ou seja, isso não vem pela genética, isso cabe a cada um de nós, nos posicionar e a buscarmos ao Senhor, abrir o nosso coração e nos deixar ser trabalhados por Ele. A obra de Cristo em nós, meus irmãos, vai possibilitar a Deus ter uma família de filhos chamados pequenos cristos. Os cristãos começaram a ser chamados assim lá na igreja de Antioquia. Por quê?
porque era uma igreja em que houve um avivamento. Os corações queimavam pelo Senhor. As pessoas sentiam a presença e valorizavam essa presença. E é isso que Deus quer de nós. Então, como viveremos o sobrenatural? Deixando que o Espírito Santo haja dentro de cada um de nós, crendo no poder de Deus para nos tornar cada dia melhores. E por quê? Por quê Deus nos chama para viver o sobrenatural? Porque, como nós vimos, eu não posso viver o sobrenatural na carne. Em 1 Coríntios 2, 14 e 15 diz: quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. O homem e a mulher espiritual discernem todas as coisas, entendem, têm convicção, têm certeza de que tudo que está na palavra é a verdade, a absoluta. É para esse lugar que Deus quer que nós vivamos. Aleluia! Viver o sobrenatural, meus irmãos, é se conectar com o céu, é ter o céu como balizador, ter o céu como modelo. Muitas vezes na nossa vida a gente olha a situação na terra, a gente passa e olha a crise na terra, esquece de olhar para o céu. Imagina Noé, depois do dilúvio, ele olhando aquela catástrofe, aí de repente ele olha para o céu, está lá o Senhor. É isso que nós precisamos de fazer. Por mais difícil que estejam os nossos dias, a gente precisa de olhar para o céu, olhar para o Senhor, saber que nada foge do controle de Deus, saber que nós estamos sendo cuidados por Ele, que a mão do Senhor está estendida sobre cada um de nós. Meus irmãos, e eu creio que esse ano de 2024, Deus vai realizar coisas fantásticas na sua vida. Depende do seu coração crer. Você crê? Mesmo que você não esteja vendo, você crê? Aleluia, é esse o convite para nós. Porque é fácil você acreditar e confiar naquilo que você vê. E muitas vezes a gente comete esse erro. A gente fica tranquilo quando a gente olha a nossa conta no banco, quando a gente olha o nosso conhecimento, quando a gente pensa no trabalho, no emprego que a gente tem. Isso nos deixa grandão, nos deixa confortável. Meus irmãos, mas eu quero te dizer que essas coisas são instáveis. Sabe o que é estável? É inabalável? O reino de Deus, as coisas do céu, essas não mudam. E nós precisamos de olhar e nos motivar a caminhar no sobrenatural. Porque, meus irmãos, a fé ela tem um caráter relacional. Assim, viveremos no sobrenatural, não porque daquilo que ouvimos, porque aquilo que ouvimos, a palavra de Deus, nos gerou fé e nos deu pela graça a salvação em Cristo Jesus. Mas o que vai fazer com que a gente permaneça na presença do Senhor e o conheça, e permaneça o conhecendo, é a busca, é conhecê-lo. E conhecer na Bíblia não é informação. Conhecer na Bíblia é como eu e a minha esposa. Quando a gente entra ali para o quarto, é uma intimidade sem reservas. É essa intimidade que Deus te chama para ter com Ele, sem reservas. Como nós vimos no texto, antes de abrir a nossa boca, Deus já sabe o que nós vamos falar. Deus sonda o nosso coração, meus irmãos. Não precisa ter reserva com Deus. Não. Abra o coração. Deus está sempre no lugar do encontro. Deus está sempre no secreto esperando por nós. Está sempre esperando. Aleluia. Meus irmãos, uma coisa importante
é que a gente precisa de conhecer ao Senhor na medida exata de quem Ele é. E não deformadamente, que muitas vezes a gente pensa que Deus, Ele está sempre ali pronto para algo que eu preciso. Eu precisei, eu recorro ao Senhor. E isso não é errado, porque a própria palavra de Deus diz para a gente pedir. E a palavra em Hebreus diz que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Esse não é o problema é só procurar o Senhor por aquilo que Ele pode fazer. A gente precisa de buscar ao Senhor, essencialmente, por aquilo que Ele é. Demonstrar amor, demonstrar paixão, demonstrar confiança, sabe? Demonstrar segurança na presença dEle, dependência total no Senhor. Aleluia, glória a Deus. Vocês estão muito caladinhos. Oh Deus, não é na expectativa que nós gostaríamos que Ele fosse, mas é numa profunda intimidade, meus irmãos. A nossa caminhada com o Senhor não é para nos tornar místicos ou religiosos, não é para mudar de endereço, não é para mudar de aparência, não é para mudar de vocabulário, somente isso, não é aparência. Por quê? Porque o reino de Deus, ele não é visível, ele não está ali, não está lá, mas ele está dentro de cada um de nós. E nós precisamos valorizar isso, como eu disse. Em Mateus 13:44, diz que o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu de novo. Então, cheio de alegria, foi e vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. Como eu disse, a salvação é um tesouro. Estar na presença de Deus é um tesouro. Ter o reino de Deus dentro de nós é um tesouro. Nós precisamos de valorizar como nós cantamos. Valorizar a presença. Agora imagina a postura desse homem que encontrou um tesouro e falou, se eu encontrei um tesouro na superfície, imagino o que tem se eu me aprofundar no relacionamento. Se eu comprar toda essa terra e cavar, e cavar, e cavar. É isso que Deus nos chama para fazer. Ir no mais profundo do relacionamento com Ele. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Sereis achado de vós, diz o Senhor. Meus irmãos, tem coisas que Deus quer revelar. Coisas maravilhosas, impensáveis, inimagináveis. Que se nós valorizarmos, buscarmos, investir no reino de Deus, nós vamos achar. Nós vamos achar. Aleluia. Porque a fé também nos faz sentir seguros. Por que ela nos faz sentir seguros? Porque a fé, quando você tem a certeza que Deus está em você, a presença do Espírito Santo, tudo que você for fazer, toda decisão que você for tomar, você vai ouvir a voz de Deus. E essa voz te dá uma paz que não tem como. Não tem como. Mais um testemunho, meus irmãos. A gente estava em Belo Horizonte, eu tinha voltado da Inglaterra, estava com dinheiro para comprar uma casa, que foi esse o objetivo. E a gente estava em Belo Horizonte, os nossos planos todos eram ficar em Belo Horizonte, perto da minha sogra, do meu sogro. Hoje eles estão aqui, morando aqui próximos. Minha esposa e a gente cuida deles, porque eles estão bem idosos. Mas naquela época não. Mas mesmo assim, a gente estava procurando uma casa lá em Belo Horizonte. E eu achei um apartamento do bairro Castelo, é um bairro muito bom, do jeito que a gente queria, 3 quartos. Quarto para o Luiz Felipe, para Mariano, para nós, 2 vagas na garagem, num lugar bom e dentro do orçamento. O carro que a gente iria vender, o dono do apartamento valorizou até mais que as garagens, então estava tudo certo. No outro dia iria assinar o contrato, mas eu não estava tendo paz no coração. Aí eu pedi ao Senhor, falei, Senhor,
Me ajuda. Espírito Santo, me dá um sinal, porque essa falta de paz é a falta de certeza que aqui Belo Horizonte é o lugar certo, é aqui que o Senhor quer que a gente se estabeleça. Porque na verdade, para vocês verem como são as coisas, até emprego, porque eu tinha acabado de chegar da Inglaterra, até emprego o dono da imobiliária falou, não, já vi que você sabe trabalhar com vendas, eu te dou um lugar aqui, você vai vender aqui para mim, e para a Patrícia também. Então a gente estava empregado, esse não era o problema. Meu pai, eu liguei para ele iria me ajudar nos 6 primeiros meses, porque o dinheiro que a gente tinha, a gente ia dar de entrada. Meu cunhado emprestou o nome para a gente financiar, ia financiar durante 15 anos, um valor, até certo ponto, tranquilo. Mas eu ainda não estava tendo paz. Mais ou menos 10 horas da noite, eu não conseguia dormir, virava da cama para lá e para cá, falei com Patrícia, falei, amor, é amanhã cedo que a gente vai assinar esse contrato. Meus irmãos, o telefone da casa do meu sogro toca. E lá é o seguinte, quando tocava o telefone, meu sogro assustado, era o primeiro a atender. Mas era 10 horas da noite, eles dormiam cedo. Eu corri, mas ainda assim meu sogro chegou primeiro. Ele chegou primeiro no telefone e falou, seu pai quer falar com você. Eu falei, meu pai? Fui lá. Meu pai falou assim, meu filho, eu estou te ligando para te perguntar, você tem certeza do que você vai fazer, se é o melhor? Pensa bem, Uberlândia tem uma condição melhor de vida. Eu falei, pai, espera aí, já entendi o recado. Deus usou o Senhor para falar algo ao meu coração que eu estava perguntando para ele. Meus irmãos, naquele momento eu tive paz. No dia seguinte nós chegamos mais cedo, meia hora, o combinado para assinar o contrato. Quando eu falei com o rapaz da mobiliária, ele falou, meu Deus, o cara é ignorante, o engenheiro lá que vendeu o apartamento para você, o cara é ignorante, ele não vai aceitar isso. Eu falei, o Senhor já preparou. Ele falou, então, tudo bem. Meus irmãos, quando o engenheiro chegou, eu falei, deixa eu te falar, a gente iria assinar o contrato, estava tudo certo, porém, eu não estava tendo paz. Eu pedi uma resposta para Deus e Ele me respondeu. Então, eu queria que você entendesse. Meus irmãos, ele falou, sem problema, não tem problema. Eu fiquei assim, o dono da imobiliária também não entendeu a reação do engenheiro. E aí nós viemos para Uberlândia e de forma sobrenatural também. Nós fomos olhar uma casa no Cidade Jardim, a casa debaixo da onde a gente mora, só que a gente não agradou. E saindo de lá nós vimos uma placa, fomos perguntar para a dona da casa, ela falou, eu até esqueci de tirar essa placa aí, porque já desisti, estou indo para a Bélgica, estou separada do meu marido, a gente só conversa advogado com advogado, e se você conseguir contato com ele, meus irmãos, consegui contato com ele e nós compramos a casa à vista. Não precisamos de financiar 1 centavo para a glória de Jesus. E aonde a gente mora? Olha para vocês verem a ação do Senhor. Por que então que a gente não pergunta? Por que então que a gente ora tão pouco? Por que então que a gente, antes de tomar uma decisão, uma escolha, a gente não pergunta para o Senhor? Porque então, quando eu tenho um problema, seja ele na área conjugal, na área financeira, em qualquer área for, eu não consulto ao Senhor. Senhor, o problema é comigo? Porque muitas vezes a gente acha que o problema está no outro. O problema está na esposa, o problema está no trabalho, o problema está... Não, é você que Deus quer melhorar. É em você que Deus quer trabalhar. É em você. Não jogue o problema para o outro, não jogue a situação para o outro. Isso é covardia e injustiça. E eu fiz muito isso durante a minha vida com a minha esposa. Achei que o problema era ela, que tinha que melhorar. Não, meus irmãos, o problema era eu. O problema era eu. E Deus nos tira do conforto, nos coloca um confronto, para a gente ir para o lugar que Ele deseja. O nosso alvo é Cristo. A gente até canta, né?
que o nosso alvo é Cristo. E a gente até fala, puxa vida, eu como uma flecha, eu vou alcançar esse lugar. Só que esse lugar não é um endereço. O meu alvo é Cristo, significa, meus irmãos, que é uma pessoa, e essa pessoa é você e sou eu. O nosso alvo é Cristo, porque é Cristo sendo formado em nós, é a esperança da glória, é a resposta que o mundo está esperando. Eu e você sermos formados Cristo, porque Ele não está em nós, Ele não está conosco, Ele está em nós. E eu me transformo na medida em que minha mente é transformada numa mente de Cristo. Para quê? Para operar, construir e formar em mim uma pessoa como Ele. Em 1 Coríntios 2,16 diz assim: meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vós. Gálatas 4,19, quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. E quando eu tenho a mente de Cristo, meus irmãos, eu me coloco no lugar do outro, eu sofro as dores do outro, eu quero ajudar de alguma forma, eu perdoo com facilidade. Nós oramos aqui por perdão na família, e muitos aqui, não todos, mas muitos conhecem o meu testemunho, o que aconteceu. Perdi minha mãe muito cedo, ela tinha 43 anos, porque se decepcionou com uma traição do meu pai. Quando ele contou para ela que ele tinha um filho fora do casamento, ela desenvolveu câncer, e tirou os seios, com 9 meses ela faleceu, e aquilo gerou uma revolta muito grande dentro de mim, principalmente porque depois que ela faleceu, eu descobri que meu pai não tinha um, ele tinha 2, e ali gerou uma revolta muito grande, uma autojustiça, e eu já crente, líder de diaconia, trabalhando para o Senhor, achando que estava agradando o coração de Deus. Eu não estava. Deus, Ele não queria o meu trabalho, Ele queria o meu coração. Ele queria que Cristo fosse formado em mim, que eu tivesse um coração perdoador. Ele queria que eu olhasse para a cruz e falasse, puxa vida, Ele levou sobre si os meus pecados, Ele levou sobre si todas as minhas falhas. E por que agora eu estou achando que meu pai tem que morrer, tem que sofrer, que eu tenho que fazer justiça com as próprias mãos? Por quê? Porque eu sou melhor do que ele? Não, meus irmãos. E eu me lembro, com a minha mãe na fase terminal, ela estava sentida, magoada com meu pai, e eu ganhei um livro, e comecei a trabalhar esse livro. Eu li uma lição para ela por dia, era uma semana, e ela estava tomando lisador, de tanta dor que ela sentia, ela não conseguia ler, então eu lia para ela, e trabalhava com ela, eu fazia leitura e perguntava todos os dias para ela, e aí mãe, melhorou? Ela falou, um pouco, meu filho. E no segundo dia, no terceiro dia, meus irmãos, antes de terminar o 7º dia, ela falou, meu filho, eu já não estou sentindo nada em relação ao seu pai, eu não estou sentindo raiva, o meu coração está leve. Meus irmãos, eu fiquei numa felicidade tão grande, passou nem uma semana, ela faleceu. E é interessante que depois que eu me casei, eu ainda não tinha perdoado meu pai. Como eu disse, trabalhando na igreja e não tinha perdoado. Isso atrapalhando meu casamento, isso me ligou ao meu pai, uma raiz de amargura. Eu não me libertei, não me libertava disso. Eu não conseguia ser o sacerdote, o marido que a minha esposa precisava. E aí eu lembrei desse livro. Falei, tinha algumas coisas que... Mas na verdade, eu não precisava de conhecer a letra. Eu precisava de conhecer o Senhor. Eu precisava que Cristo fosse formado em mim. Eu precisava de perdoar verdadeiramente o meu pai. E isso aconteceu, meus irmãos. E eu me lembro que, junto com alguns irmãos, assim, numa roda, eu comecei a tirar todo aquele lixo que estava dentro de mim.
E até a minha identidade com o Senhor foi resgatada nesse dia. Foi algo sobrenatural, a ponto de eu sair daquele lugar assim leve, com a sensação assim que deixado toda aquela raiz de amargura, tudo aquilo que me fazia mal, me corrompia, tinha ficado. Eu tive a convicção, eu me agarrei naquela última chance de salvar o meu casamento, e eu consegui. Eu vi que realmente eu precisava de fazer eu tive que abrir mão, eu tive que entender, eu tive que deixar Cristo ser formado em mim. Ainda está sendo, viu? Ainda está sendo formado. Cristo, Ele vai sendo formado em nós dia após dia, em todas as áreas da nossa vida. E nós não podemos nos acomodar. Tem sempre algo em que Deus quer que nós melhoremos, que nós amadureçamos. E a pergunta, nós já vimos como viver uma vida sobrenatural, né? Nos tornando filhos de Deus. Nós vimos o porquê. E para quê, meus irmãos? Viver no sobrenatural. Para que nós não nos comportemos como o povo de Deus lá do deserto, que viram milagres, milagres e milagres, e terceirizaram o relacionamento com o Senhor para Moisés. Ouviam Moisés, mas não ouviam o Senhor. Bastava Moisés virar as costas que eles já se desviavam. Não tinham fidelidade, não valorizaram a presença de Deus. E mesmo aquelas multidões que se achegavam a Jesus, que Jesus se compadecia delas, aquelas multidões iam por necessidade, por aquilo que o Senhor, que Jesus Cristo, fazia. Milagres, multiplicava pães, peixes, saciava a fome daquele povo. Até seus seguidores, a ponto de ficarem somente os 12, e ele virar para os 12 e falar: e vocês não querem ir? Não, Senhor, só Tu tem palavras de vida eterna. Meus irmãos, para onde iremos nós? Se só o Senhor tem palavras de vida eterna, se só o Espírito Santo tem a direção correta para as nossas vidas, se só na presença de Deus nós vamos conhecer e sermos conhecidos. Nós precisamos de ter uma consciência de referência, de filhos responsáveis e comprometidos com a obra de pequenos cristos que nós somos, nos tornando parecido com o nosso Pai dia a dia. Você já viu como que os pais, as mães, ficam babando quando vê os seus filhos parecendo com eles, fazendo coisa, até falando, o jeitão de andar, fala: puxa vida, olha como parece comigo. Aquilo te dá uma alegria, te dá assim uma: puxa vida, está parecendo com o papai, olha lá. Imagina Deus olhando para nós, e nós cada dia parecido mais com eles. Que alegria para o coração do Pai, meus irmãos. Filipenses 1,6 diz: estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Você quer que Cristo está voltando? Jesus está voltando em glória e em poder? Pois é, mas enquanto isso, Cristo está sendo formado em nós. E existe uma multidão esperando que Cristo se revele a elas. E é esse o nosso papel. Deus deseja ser reconhecido em nossas vidas. E enquanto família de Deus, meus irmãos, eu preciso de entender isso. Caminhar lado a lado com meu irmão, ser suporte na vida dele. E me dispor a conduzir aqueles que vão sendo acrescentados dia após dia. Eu entendo o seguinte: meu netinho vai nascer, o André, vai nascer por volta de abril, início de maio. E sabe quem que vai ser o líder do André? A Clarice, tem 2 anos. Essa é a nossa convicção que nós temos que ter. A Clarice vai ser líder do André. Por quê? Porque ela com 2 anos, ela vai conduzir o André, vai ajudar a mamãe a dar banhozinho, vai ajudar a mamãe a alimentar o André. Meus irmãos, se você já é filho, aqueles que estão nascendo agora, os bebês espirituais,
você pode ajudar. Se disponha para ser um líder. Deus já colocou em você o reino de Deus, já colocou o potencial dentro de você, basta você dizer, eu posso. Se você conhece um versículo, vive esse versículo e pronto. Se relacione com o Senhor, se pareça cada dia mais com o Senhor, e você vai ajudar todo aquele que se achegar, todo aquele que estiver entrando para a família espiritual, como era na igreja primitiva, que Deus ia acrescentando aqueles que iam sendo salvos todos os dias. Sabe quantos membros tem na nossa igreja? Eu perguntei hoje de manhã, pastor Douglas. Quantos são os habitantes de Uberlândia? Por volta de 1 milhão? Pois é, esse é o número de membros da nossa igreja. Sabe por quê? Porque essa tem que ser a nossa visão. Comprometidos em conduzir as multidões. Como pequenos cristos, meus irmãos, nós temos a responsabilidade de revelar esse Cristo às pessoas. Aonde Deus te levar, você é um pequeno Cristo ali. Por isso que a membresia dessa igreja, essas paredes não comportam. É a cidade de Uberlândia, é o estado de Minas Gerais, é o Brasil, é o mundo, meus irmãos. Nós precisamos ter essa convicção, porque lá, a palavra em Ezequiel diz que é um só povo, uma só nação, sabe? Um só povo, e nós precisamos de entender, eu faço parte desse povo. Deus já colocou em mim o potencial para ser um líder, para conduzir alguém. Por mais limitado que eu seja, meus irmãos, eu tenho potencial, Deus colocou, confia em mim, para que eu ajude alguém. E é assim com você também. Fique de pé em nome de Jesus. Aleluia, santo é o Senhor. Meus irmãos, eu creio que aquilo que Deus tinha para falar comigo, com você essa noite, Ele falou. E eu creio também na ação do Espírito Santo, no meu e no seu coração. E eu te convido a fechar os seus olhos. Como nós vimos, o chamado de Deus é para que a gente viva o sobrenatural. É aquilo que nós, com a nossa carne, nós não podemos viver. É o sobrenatural. E para eu viver o sobrenatural, eu preciso de entregar a minha vida ao senhorio de Cristo. E se alguém essa noite que ainda não fez, o chamado é para você. Levante suas mãos e diga, eu quero. Eu confesso ao Senhor. Eu ouvi essa palavra e ela gerou fé no meu coração. E eu entendi. Porque a fé nos leva a entender, eu entendi, que o amor de Deus me alcançou, e Deus me chama para viver, não como criatura mais, mas como filho de Deus, amado pelo Senhor, separado para viver uma vida santa, diante dEle. Se você ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e deseja fazer essa declaração agora, eu te convido a levantar suas mãos, para que a gente possa orar com você. Ou se você um dia fez uma aliança com o Senhor e por algum motivo desviou do caminho e quer voltar essa noite, afirmar essa aliança, levante também a sua mão. Diante disso, eu creio que todos nós já aceitamos o senhorio de Cristo e já o confessamos. E se você ainda não fez, mas por alguma forma você entende que ainda não é o seu dia, eu digo para você o seguinte: buscar-me-eis enquanto me pode achar. Não deixe de entregar sua vida ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, obrigado pela tua santa palavra. Obrigado pelo teu Santo Espírito. O Senhor não muda, mas o Senhor se move. E o Senhor move o nosso coração para diante, para bem perto do Senhor. E é isso que nós queremos. Viver juntinho, agarradinho com o Senhor, no secreto, sem reservas, ouvindo a tua voz,
ouvindo a ação do Espírito Santo dentro de nós, valorizando a tua presença e obedecendo todos os dias, vivendo o sobrenatural com o Senhor. Cada toque, cada direção, cada palavra, cada versículo que nós lemos no nosso devocional, que esses possam saltar dentro do nosso coração e gerar uma motivação cada dia maior para parecermos cada dia mais com o Senhor. Pai, eu declaro Cristo sendo formado em cada um de nós, de uma forma poderosa, de uma forma em que nós revelaremos o senhorio de Cristo, Cristo vivo, para aquelas pessoas que cruzarem o nosso caminho, para onde o Senhor nos levar. Há uma responsabilidade e um papel fundamental para a igreja do Senhor, ser referência nesses dias. Deus, em nome de Jesus, toca em cada um de nós de uma forma poderosa, que nós possamos fazer diferença nas nossas casas, nas nossas famílias. É no nome de Jesus que oramos e já agradecemos pela vitória nas nossas vidas, nas nossas famílias. Amém. Que o amor do Deus Pai Todo-Poderoso, que a graça do Teu Filho Jesus Cristo e as doces consolações e a unidade do Espírito Santo permaneça em nós, em todos os dias da nossa vida. Amém. Graças a Deus. Que Deus abençoe poderosamente a sua semana, em nome de Jesus. E não esqueça, você é um pequeno Cristo. Amém?